Boa noite. Vamos dar início a mais uma palestra, um tema bem bonito, desesperança e esperança, um tema muito atual nesse panorama mundial que nós vivemos. Se a gente olhar o mundo está em conflitos, né? Muitos lugares em guerra, guerras por religião, como lá na Síria, guerras tribais, como na África, perseguições de todos os lados. Então o mundo está em conflito, gerando assim uma vibração muito densa para o nosso planeta. Fora isso, o próprio homem ele se perde nas suas escolhas, e as escolhas hoje são muito mais no materialismo, olhando sempre o lado da ganância, da vaidade, do poder. Eles se desviam para o ter, quando na verdade nós teríamos que concentrar no ser. Desenvolver os nossos valores, criar nossos filhos, passar valores, sempre ter um tempo de olhar para a nossa vida espiritual, repensar o que nós estamos fazendo aqui na Terra. Mas hoje nós não temos mais esse tempo. O homem parece que vive no automático, vivendo para ter. As nossas crianças, os nossos adolescentes, muitos se perderam em drogas, se perdendo em vícios, se perdendo até, se desequilibrando por causa dessa vibração densa, como nós vimos nas palestras em relação aos índigos. Então é um momento muito especial que o mundo está vivendo, né? Parece que nós estamos numa linha, numa encruzilhada, e o homem ainda não está aprendendo a se posicionar, a se definir. O suicídio hoje é uma realidade, é uma das causas maiores de morte das nossas crianças e adolescentes, principalmente de adolescentes. Então é uma hora de nós repensarmos. E no meio de tudo isso vem essa palestra de hoje, desesperança. E eu perguntei diretamente à equipe do nosso lar, aqui da Fraternitas, o que para eles significava a desesperança. E eles me falaram: desesperança é a alma vazia. São todas as pessoas que têm a alma vazia. Então é a alma preenchida com o quê? Com nada. Preenchida com o ócio. Parece que ele não para pensar, para refletir o que significa a vida. Por que nós estamos aqui? Porque o que nós temos que adquirir aqui? Que a vida é uma passagem terrena e o homem parece viver só para essa vida terrena, não para aquilo que ele vai levar para a vida espiritual. Então o homem está perdido em tudo aquilo que eu falei. E isso gera assim um estresse também orgânico. Uma pessoa que não tem sonhos, uma pessoa que não tem um objetivo, ela luta para quê? Só por ter? Nós precisamos de valores, nós precisamos de sonhos, mas sonhos altruístas, sonhos nobres, que nos engrandeçam. E nós estamos criando toda hoje uma geração, nossos filhos, nossos netos muitas vezes, sem conscientizá-los do que é o processo de viver. Então essas pessoas de hoje, o que elas têm? Elas têm muita dor, elas têm muito sofrimento, elas têm muita ansiedade, muitas frustrações, muitas tristezas. O que ocasiona isso numa pessoa? Aquilo que nós vimos bem aí no nossos desenvolvimento, nas aulas de desenvolvimento mediúnico, que é uma baixa imunidade espiritual. Quando existe uma baixa imunidade espiritual, tem duas consequências. A primeira dela é que ela afeta a nossa saúde física. Porque a saúde física ela não depende só da saúde via ingestão de alimentos, vitaminas. Ela depende também da vitalidade do corpo espiritual. Porque o corpo espiritual, através dos nossos chakras, transmite essa vitalidade, uma vitalidade para o corpo físico. Em não tendo imunidade espiritual, por causa de padrão de pensamentos, padrão de sentimentos, de escolha de vida que hoje nós temos, existe uma baixa imunidade física. Com isso, o nosso povo está doente. E tem uma outra consequência, além dos problemas físicos da nossa população. Quando nós temos uma baixa imunidade espiritual, o que está acontecendo? O nosso padrão de pensamentos está num nível
de pensamentos vibrações negativas. Com isso, com quem nós fazemos alianças? Com equipes espirituais elevadas, como a da equipe Nosso Lar, ou com seres espirituais que não deixam de ser nossos irmãos, mas não estão tão evoluídos? Aí você fica numa sintonia espiritual com esses seres. O que eles nos ocasionam? O que eles nos passam? Aquilo que eles têm. Um padrão mental negativo. Eles têm as suas decepções, as suas tormentas, as suas aflições. E quando a gente se apercebe, que muitos nem isso ocorre, nós estamos sentindo o que eles estão sentindo. Então, muitos dos nossos sintomas físicos não são nossos, são deles. Mas é tão real a sintonia que damos com eles e tão real essa união que se manifesta no nosso corpo. E mais uma vez, nós adoecemos. Então, viver hoje esse sentimento da desesperança é muito ruim. E cada vez mais nós estamos vendo seres doentes por causa de tudo isso que eu falei para vocês, né? Do padrão de pensamentos negativos, da imunidade espiritual baixa e dessas sintonias que nós damos. Então, vamos pensar no outro lado. Vamos pensar no lado da esperança, que é o lado positivo. A esperança, ao invés de ser o vazio da alma, é a plenitude da alma. Porque a esperança, aliado com a fé e aliado com a caridade, ela forma a base de um triângulo, né? A base de um triângulo. E eles circula entre eles o que? O amor. Porque para você viver a esperança, viver o amor e viver a caridade, a fraternidade, é porque você tem amor dentro de si. Quando você tem esse conjunto de virtudes, você está na base de um ser evoluído. Então, alianças que nós vamos fazer agora não são mais alianças com nossos irmãos que ainda estão no estado espiritual, vamos dizer assim, ainda preso à negatividade. Nós vamos conseguir abrir canais de comunicação com forças espirituais, que a gente chama do alto, forças espirituais superiores. E eles sim vão fazer o que em relação a nós? Vão primeiro nos intuir no caminho certo a seguir, para acelerar a nossa evolução. Eles vão nos proteger à medida que nós abrimos o nosso coração e a nossa mente. Eles nos vão intuindo, vão até nos curando, quando a gente vai nos tratamentos, até médicos, como nos tratamentos espirituais, eles vão abrindo canais, abrem possibilidades para que a gente tenha a cura física, a cura emocional e a cura espiritual. Então aí está o caminho. Viver a esperança e não a desesperança. Já lá no tempo de Jesus, a gente via que essa virtude era que fazia com que aqueles leprosos saíssem daqueles vales imundos para procurar Jesus. O que acontecia com o leproso na época de Jesus? Eles eram proibidos de percorrer as cidades. Eles ficavam nos vales, vinham os soldados romanos, jogavam as comidas, né? Simplesmente jogavam, nunca iriam entrar e conversar com eles. E eles estavam proibidos de ir até a cidade. Só que quando eles sabiam que Jesus ia passar numa região, eles tinham coragem de enfrentar todo o sistema, porque eles seriam mortos, para ver Jesus. Por quê? Porque a esperança aliada à fé que eles tinham, que se Jesus os tocasse, eles seriam curados, fazia-os correr esse risco. Então eles saíam, tocavam em Jesus, ou Jesus os tocava, e eles eram curados. Então olha que virtude é essa da esperança. Quando Jesus morre, quem preenche essa lacuna no início foi Maria de Magdala, né? Saía, falando de Maria de Magdala por causa dela. Maria de Magdala saía naqueles desertos, saía ao longo da região do Mar da Galileia à busca desses leprosos. E no fim acabou convivendo com eles, pregando a eles esse evangelho de esperança, de fé que Jesus tinha.
Outra passagem que eu acho que mostra a esperança é quando aquela mulher adúltera também sai no meio da multidão. Porque desculpe, não é a mulher adúltera que eu queria falar, a mulher hemorrágica. Porque a hemorragia, na época, ela era considerada uma impureza da mulher. E a mulher não podia viver na sociedade, nem mesmo junto com a sua família, almoçando, jantando nos dias das regras. E aquela mulher há 10 anos padecia daquilo. Então você imagina, há 10 anos ela não tem um convívio social. De novo, se ela fosse pega, ela era impura, ela seria condenada. Mas o que ela faz? Ela tinha certeza absoluta. O que é certeza absoluta? É esperança unida à fé. Esperança unida à fé é uma coisa muito poderosa, porque ela leva a cura daquilo, ela leva a você conseguir o seu objetivo. Então a mulher também sai e ela nem chama Jesus, ela vai por trás, ela agarra naquele manto, porque ela tem certeza que daquele manto vai sair uma força. E Jesus fala para Pedro: alguém me tocou. Lógico que ele sabe quem tocou, mas Pedro fala: mestre, como vamos saber quem te tocou? Há uma multidão ao teu redor. E a mulher se pronuncia: eu te toquei. Quer dizer, Jesus está deixando ela dizer: eu te toquei, eu te procurei. Para dizer, esse é o elemento da cura, o primeiro elemento da cura. Você procurar ajuda. Segundo elemento da cura, a fé. A fé que essa mulher tinha, a esperança que ela tinha. E o que mais que nós tínhamos aí? Uma força geradora de amor, que era Jesus. Que é Jesus, porque até hoje ele é uma fonte geradora de amor. E essa mulher tinha uma força receptora de amor, porque ela tinha todos os elementos da cura. Ela foi à busca, ela tinha esperança, ela tinha fé e certamente o merecimento. Então, e foi o encontro de Jesus, né? Então são 5 elementos essenciais da cura. Então a hora que ela toca, realmente aquela força, Jesus fala, olha a expressão, uma força saiu de mim. Então aquele magnetismo, aquele amor que Jesus tinha, é que propicia a cura. Então, Jesus foi o canal que possibilitou a cura. E vocês veem então aí o papel que essas virtudes que nós estamos falando hoje na palestra, que é a virtude da esperança, tem no nosso processo de cura. Então quando a gente vai no médico, quando a gente vai num centro espírita, quando a gente vem num grupo que tem uma pessoa que ore por nós, esses são os elementos que a gente tem que pensar. São esses 5 elementos, conforme a gente lê a Bíblia, né, lê os ensinamentos de Jesus, que fica muito claro. A gente poderia discorrer aí sobre muitos, né? E a gente vê o seguinte, que hoje a esperança também está no coração de muita gente. Naquela mãe que tem um filho doente, naquela mãe que tem um filho drogado, naquela mãe que tem um filho que não sabe onde está. O que resta no coração desses seres? Resta a esperança, resta a fé, resta o amor. Tem a história do Dunga, que é uma história real, um moço que hoje ele vive na televisão para fazer o seu trabalho missionário, de mostrar o caminho aos jovens, né, através dos valores morais e da prática da caridade. Ele diz que chegou uma época, ele se prostituiu, ele se drogou, ele fugiu da casa, fez tudo que ele não podia ter feito. Mas toda vez que ele procurava o refúgio materno, a mãe e o pai o acolhiam, davam um banho nele, punham na cama e todas as noites aquela mãe orava junto com o pai, pedindo a Deus, pedindo a Jesus que trouxesse o seu filho de volta. Trouxesse, porque já estava ali, mas trouxesse o filho que um dia ela já teve, né? Com valores, com amor, com saúde. E ela sempre falava a ele da parábola das ovelhas, que ele era aquela ovelhinha perdida, que 99 ovelhas para Jesus já estavam protegidas, mas uma estava perdida. Mas para Jesus, aquela que estava perdida lhe interessava. Ele queria ela de volta.
Então aquele filho representava essa ovelhinha. E essa mãe, todas as noites que ele dormia em casa, contava essa história. E o rapaz dormia ouvindo aquilo, consciente dele ouvia. A plantinha, a semente da esperança, da fé, do amor, era colocada no filho. E um dia o filho sai lá da região onde ele mora, que da região para lá, de Taubaté. Ele vem para São Paulo, se perde, né, nas drogas e cai num banco lá da igreja da Sé, da Catedral da Sé, e dorme. Só que quando ele dorme, ele acorda no sermão do padre falando dessa parábola. E disse que aquilo tocou de uma tal forma que é como fosse uma força que entrou dentro dele. A partir daquele dia ele volta para a casa da mãe e nunca mais se drogou. Hoje ele é um exemplo para todos os jovens, né? Ele faz retiro através de uma igreja daquela região e ele realmente tem um dom de levar os jovens a se estimular a deixar esse mundo. Então, nós temos a desesperança, que é a ociosidade, a alma vazia, as alianças negativas. E nós temos a esperança, que abre todos os canais para que nós recebamos do plano espiritual maior forças regenerativas, intuição, que nos mostram o caminho. São duas escolhas. O livre-arbítrio é nosso. Ajuda nós temos nas duas escolhas. Mas cabe a nós ter a humildade de procurá-los, o discernimento de ouvi-los e aplicar o nosso livre-arbítrio de acolher e irmos para o caminho certo. Acho que a mensagem está boa.